A gente vai falar agora sobre mercado da bola e tem clube russo querendo pagar uma quantia, uma bufunfa bem alta para tirar joia do São Paulo. Tá aí na tela para vocês, matéria do All Sport assinada por Bruno Andrade e André Hernan, nossa super dupla. Russos preparam uma oferta de quase 100 milhões de reais por Matheus Alves, é o CSKA da Rússia. Conta essa história pra gente, Hernan. Uma apuração minha e do Bruno assim, primeiro deixar claro que não tem a proposta ainda, né? É um interesse do CSKA pelo jogador, né? E até chegar uma proposta, teria que passar, obviamente, primeiro pelos representantes do jogador, aí depois São Paulo, chegando essa oferta e aí o negócio sendo feito ou não. O que é importante a gente citar é que, assim, além dessa questão dos valores, que pode ser um fixo de 10 milhões de euros e mais bônus que podem chegar a 15, né, mais 5 de bônus, o São Paulo precisa vender. O São Paulo tem que vender pelas questões orçamentárias de meta do ano. Então, assim, pode ser uma possibilidade. O São Paulo trabalha muito nos bastidores e já há alguns anos com a venda do Pablo Maia. Pablo Maia é um jogador que está recuperando agora, se recuperou de lesão, vai voltar a jogar, vai ter minutagens e é um jogador que é muito bem avaliado no mercado europeu. O que eu já ouvi, e eu confirmei isso com algumas pessoas do São Paulo, é que mesmo ele voltando de lesão, não estando 100% no seu auge físico, titular absoluto e tal, o mercado pode absorver, pode contratar ele na próxima janela, porque já contrataram, por exemplo, o Gabriel Sara, que tinha voltado também de uma lesão chatinha, uma lesão mais pesada, e ele foi contratado pelo Norwich à época. Então, assim, pode acontecer, e o São Paulo vai vender. Se de repente não acontecer essa venda do Pablo Maia, por que não uma venda de uma das joias? E o Matheus Alves é alvo do CSKA. Matheus, que tem 12 jogos nessa temporada em 2025, tem 2 assistências até agora e é uma revelação desse time do São Paulo. Ô Bruno, você que traz essa apuração aqui junto com o Hernan, pelo lado dos russos, né? Eles podem apresentar essa oferta logo mais, ainda está no campo da conversa, né? Não chegou a proposta na mesa ainda, mas a tendência é que isso aconteça em breve. Quais os próximos passos agora dessa negociação? Os empresários do Matheus Alves têm, eu não diria essa promessa, mas a convicção de que o CSKA vai apresentar a proposta. O Hernan foi muito feliz ao falar que não tem proposta oficial e tem uma intenção de proposta, e ela seria feita agora na abertura de transferências do mercado europeu, porque o CSKA, enfim, na época de Wagner Love, de Jô, enfim, Daniel Carvalho, limpava tudo no futebol russo, mas nos últimos anos, 5, 6 anos, não ganhou praticamente nada. Há uma hegemonia muito grande do Zenit, vez ou outra surge um outro candidato, mas o CSKA, que nós conhecemos lá atrás, que desprendia milhões e milhões, contratava muito bem, era campeão de praticamente tudo na Rússia, foi longe na Liga dos Campeões, Liga Europa, nesse momento é mero ator coadjuvante no futebol russo. E a ideia é voltar a investir pesado em jovens brasileiros. Por isso, então, a questão do Matheus Alves, brasileiros, sobretudo do meio para frente. Então, a convicção é essa: o São Paulo carece de uma grande venda nessa temporada, vê no Matheus Alves a possibilidade de fazer um encaixe financeiro, com um detalhe importante: o São Paulo não é dono de 100% dos direitos econômicos do jogador, ele tem contrato até dezembro de 2028, se eu não estiver enganado. O São Paulo é dono de 90%. 90%, ou seja, não encaixaria na totalidade a negociação, que inicialmente, se a proposta chegar de fato, 10 milhões de euros fixos, podendo então mais 5 por objetivos, valor global de 15 milhões de euros. A expectativa é que a proposta chegue através dos intermediários, que são, consequentemente, os empresários do jogador. O CSKA, na época que o está dizendo, chegou a ser campeão da Copa da UEFA ganhando do Sporting. Hoje, os dirigentes do CSKA dizem o seguinte sobre essa proposta do Matheus Alves: Jezi Postiputit, Predizoninie, Van Pridetia Prodat. Ótimo, esclarecidíssimo. Eu não preciso de mais nada, entendi seguinte, tudo. Se chegar a proposta, tem que vender. É você falando em russo? Sou eu estudei russo. Chamou, Hernan. Assim, tem uma questão de que a Rússia é um país que tá banida do futebol, né? O futebol lá tá banido, né? Pela questão da guerra e tudo mais.
E aí, o ano passado, o São Paulo precisou fazer uma venda que foi do Diego Costa. E chegou uma proposta muito boa. Se não me engano, eu e Bruno Andrade que demos essa informação aqui na janela do ano passado. E muito se falou, o Diego Costa é um jogador que tem um futuro brilhante, estava muito bem, foi pilar da defesa nos jogos finais da Copa do Brasil, é um jogador importante, tem que ficar no São Paulo. E ele foi para esse mercado russo, onde muita gente fala vai se esconder. Mas hoje, o Diego Costa já está sendo monitorado por outros clubes da Europa, de outros centros da Europa. E o São Paulo tem porcentagem do jogador. Então o São Paulo fica de olho também. Então, de repente, o Matheus Alves, que é muito bom jogador, é uma posição completamente diferente, tem menos jogos do que o Diego Costa no São Paulo teve. Mas é um jogador que pode se desenvolver e se o São Paulo segurar uma porcentagem nessa negociação, pode ser algo muito positivo para ele. Então tem que vender agora em português. O Diego Costa, ele foi... Não, só um pequeno parênteses complementando a informação do Hernan. O Diego Costa, ele foi vice-campeão russo. Ele fazia a dupla de zaga com o Tormena, um brasileiro que passou aqui por Portugal. São dois jogadores valorizados. É isso, o Krasnodar hoje é o clube que mais incomoda o Zenit. Já não é mais o CSKA, como lembrou bem agora o PVC também. PVC, enquanto você está mexendo aí no seu telefone, agora em português, tem que vender? Não. Não? Não tem que vender, porque o São Paulo precisa do dinheiro. Por isso que eu brinquei com essa história. Mas, assim, eu acho que não tem que vender para a Rússia. Moscou é uma cidade fantástica, não estou discutindo isso. Muitas vezes. Moscou é maravilhoso, a cidade não para. É isso aí. Só que, assim, você vai jogar num país que está em guerra e num clube que não está jogando Champions League. Então, não acho que vale a pena. Que seja Mas ele está pensando pelo lado do jogador, né? Não pelo lado do São Paulo. Mas pelo lado do São Paulo, você tem que pensar do lado do jogador também, como patrão do jogador. Ou seja, a não ser que você pense o seguinte, eu preciso de dinheiro, então eu vou vender e pronto. Mas a lógica, do ponto de vista esportivo, não é vender para a Rússia. Mas o São Paulo precisa vender. O problema é que o São Paulo precisa vender. E no fim, como equacionar? Vende ou não vende? Se tiver proposta, se a proposta chegar, eu vou ler de novo. Aqui não. Когда чемпионат мира закончится... O Hernan ama as piadas. Não é piada. Когда чемпионат мира закончится, я буду говорить по-русски хорошо. Eu sei, a única frase que eu lembro de... Não, eu sei falar uma das coisas. Passiva pajosta. Não. Когда чемпионат мира закончится, я буду говорить по-русски хорошо. Quer dizer, quando a Copa do Mundo terminar, eu vou falar russo pra O caramba. povo do Switch vai colocar a legenda aqui pra você. Só que eu não tô conseguindo falar russo pra caramba. Então tem que ler aqui a frase que é: se chegar a proposta, tem que vender. Tá certo. Esse é o resumo da OP. Para não perder aqui o foco na questão do elenco, o Ferreira teve mesmo o assédio, a chegada do Cruzeiro? Porque a informação que a gente tem é que o Cruzeiro falou, o Pedro Lourenço falou, paga aí a multa, 42 milhões. Existe essa possibilidade de perder o jogador? Como é que vocês estão trabalhando para renovar o contrato dele? Olha, as conversas estão em muito bom tom, André. A gente está conversando com os agentes do atleta, a gente fez uma proposta, os agentes devem, em breve, trazer uma contraproposta aqui para o São Paulo. Nós estamos aguardando essa contraproposta, mas não está nada fora do contexto, né? Sim. Eles levaram a nossa proposta, sentaram com a família do menino, agora vão trazer uma contraproposta. A gente vai analisar, eu tenho convicção que as coisas vão andar bem. O Ferreira é um menino formado aqui, tem muito respeito ao São Paulo. Sim. É claro, o mercado é o mercado, mas nós temos, nesse momento, uma relação que caminha bem com os agentes e uma relação muito boa com o atleta. A gente tem a expectativa que resolva isso ao longo das próximas semanas. Mas essa questão de temor de perder para um Cruzeiro, por exemplo, times que têm esse poderio financeiro hoje, como é que vocês trabalham isso? A gente há uma multa. Sim. Né? Então a gente tem que trabalhar a outra ponta. A multa, se um time quiser depositar essa multa, ele pode fazer isso, eu não tenho controle. O que eu tenho controle maior, não é total, mas é maior, é no relacionamento com o agente e com o atleta. E isso hoje está muito bem encaminhado. A gente tem conversado em muito bom tom com o agente do atleta e com o próprio atleta. Eu fico imaginando que essa questão da multa
ser mais baixa no Brasil e para fora ser absurdamente maior, é uma coisa que está mudando um pouco de cenário, né? Acho que agora os clubes, no caso São Paulo também, tem que olhar mais para esse mercado nacional, porque hoje os caras pagam 40 milhões, né? Eu acho que está perfeito, André. Isso a gente já tem estudado aqui, a gente tem feito conversas nesse sentido, eu, o presidente Júlio, os diretores da base. Talvez a gente tenha que mudar um pouco a plataforma de chegada do atleta aqui, sempre sabendo que isso é um risco e a gente tem que ter essa noção, né? Ou seja, os meninos chegam aqui, a gente tem patamares de salário. Quanto eles ganham na base, quanto eles ganham na transição, quanto eles ganham quando eles ficam aqui definitivamente. Acho que dentro do quadro atual, nós vamos ter que mudar um pouco essa plataforma, elevar um pouco quando eles chegam aqui já, para deixar a multa um pouco maior e dar um pouco mais de tranquilidade nesse início de processo. E claro que você corre mais riscos, porque eventualmente, como você vai aumentar o salário de entrada, se o menino não der certo, você vai ter um contrato com um menino que não vai estar jogando com um salário maior, mas faz parte do negócio. Então, a avaliação tem que continuar sendo feita e a gente, pouco a pouco, ir majorando essa situação para que a gente não tenha nenhum risco nesse sentido do depósito, até porque há uma outra questão. Há muitos clubes hoje que são SAF, são clubes que têm donos aqui, donos no exterior, e aí pode ter diversas situações que ficam ainda mais complexas. Então a gente tem que tomar mais cuidado e a gente está trabalhando nesse sentido. Você está otimista? Eu estou otimista. Para a renovação? Estou otimista, sim. Isso é importante o torcedor saber, porque às vezes fica, os caras não estão fazendo nada, poxa, a multa dele... cornetada que a gente estava falando agora há pouco sobre que acontece muito na rede social. O Luan é um jogador que está treinando bem, né? Me parece que está treinando bem, tá mais fino, está focado. Ele pode ser relacionado ou ainda está distante? Não, eu acho, André, que ele deve ser relacionado daqui a pouco, em breve. Isso vai depender muito da vontade do Zubeldia. A sua informação está corretíssima. O Luan está treinando muito bem, está tendo um comportamento exemplar aqui. Ele perdeu 12 quilos. 12 já? 12 quilos. Ele está treinando bem, se comportando bem. Então agora é aquela coisa do treinador. Ele vai olhando, vai assistindo e vai vendo as possibilidades de utilização do atleta. Mas o Luan hoje está integrado ao nosso elenco. Ele ser relacionado ou não vai depender do treinador, que está observando ele nos treinamentos e quando sentir que ele já está apto a fazer parte do banco, a ter uma oportunidade, o Zubeldia, que foi quem também quis e aceitou o Luan de volta dentro desse quadro, vai utilizá-lo. Me parece, então, que Thiago Mendes fica distante, então, na próxima janela, porque o contrato dele acaba agora com o Ryan, né? O Thiago Mendes é um jogador que a gente gosta muito, o Zubeldia gosta muito, mas o problema todo, como a gente já falou de novo, é a questão orçamentária, né? Eu não tenho orçamento para salários mais esse ano. Então eu tenho que compor com o que eu tenho aqui, né? A não ser que tenhamos saídas agora na janela do meio do ano, e aí essas saídas que abram também um fôlego do ponto de vista salarial. Tudo isso a gente está trabalhando, né? Mas nesse momento, com o orçamento, com o orçamento que eu tenho, eu não tenho como trazer o Thiago Mendes. Fica um pouquinho mais distante. Falando em questão de orçamento, a gente viu nas notícias o balanço, a dívida do São Paulo aumentando e batendo quase 1 bilhão. Viu a entrevista e a explicação do presidente Casares em relação a isso, mas o que eu queria te perguntar, Belmonte, você que comanda o futebol do São Paulo, o quanto dessa dívida é gasto do futebol, do departamento de futebol, nesse montante todo de dívida? André, é preciso entender um pouco antes do que é gasto do futebol. Na verdade, o São Paulo é um clube de futebol, né? Então, o que acontece? Para você cumprir orçamento, e isso sempre foi no São Paulo, você tem que ter uma venda grande de atletas. Porque se você não tiver um ano que você não tenha venda, você não consegue cumprir o orçamento com todos os gastos que a instituição tem, principalmente juros da dívida. Eu sempre coloco isso. E aqui não há nenhuma crítica a ninguém. O São Paulo nós assumimos, quando o Júlio assumiu, com 575 milhões de... Isso gera 70, 80, 90 milhões por ano de juros daquela dívida. Sim. E você tem que pagar. Então, assim, é só o futebol que pode cobrir os rombos todos que existem. Então, nós cumprimos, na meta orçamentária, desde que entramos aqui de 21 até agora,
92% do que estava em orçamento para venda de atletas. Só que no último ano nós não conseguimos cumprir, porque teve a contusão do Pablo, aí ficaram lá 80 milhões. Então, vamos dizer, o que é do futebol? 80 milhões, 90 milhões seriam do futebol do ano passado, dos 287. Aí tem todo o resto. Tem a questão do ISS que mudou e teve que ser colocado dentro de um novo processo. Orçamentariamente, antes, a base era investimento, 40 milhões. Passou a ser despesa. Então, também entrou nesses 280. Tem a questão do juro bancário. Então, são diversas questões. Mas, no fim das contas, não termos vendido um atleta também ajudou, colaborou. A gente sabe disso, mas foi um ano atípico para nós, porque, repito, nos 4 anos nós cumprimos 92% das metas orçamentárias de venda de atletas. E esse ano nós estamos trabalhando, dos 155 milhões previstos em orçamento, nós já executamos 82 milhões, quer dizer, mais da metade já foi executada na primeira janela. E nós temos mais 2 janelas, porque tem a janela a maior do meio do ano e a de dezembro, que pega um pedaço ainda se você faz a venda em dezembro. Então a gente acha que vai cumprir o orçamento, sabemos que temos que cumprir o orçamento, porque senão o rombo aumenta e a gente tem que ser superavitário esse ano, por tudo que o Júlio fez, a questão do fundo e a questão de sobrevivência do São Paulo. Mas também vale dizer que nós temos quase 1 bilhão de dívida e o nosso faturamento também cresce para perto de 900 milhões. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!